Fala pessoal, Felipe aqui e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo, né, relacionado a essa doença que está tomando conta de todas as notícias. Esse vídeo não é um vídeo de phishing aqui, eu não estou só querendo usar um termo badalado da atualidade, né, mas é que inclusive os vídeos no YouTube são bloqueados, as publicidades não aparecem nos vídeos do YouTube se tu estiver usando a palavra corona. Fica aí a dica, né? A curiosidade também. Mas esse aqui é um vídeo mais a título de curiosidade, de informação e também com um olhar um pouco diferente, né? Um olhar mais tecnológico aqui para a comunidade também. Então, algumas informações básicas aí que vocês já devem ter tido acesso é que, por exemplo, o coronavírus, na verdade, né? O corona é uma família de vírus, então ou esse coronavírus é um mais novo que tem, que o nome dele, inclusive, é o SARS-CoV-2, porque ele é uma versão do SARS, coronavirus, né, CoV-2, uma segunda versão dele, ele acabou evoluindo, se adaptando um pouco mais, né. E o que ele causa de doença, o nome da doença é o COVID, né, o Covid-19, porque surgiu em 2019. Muita gente ainda chama de o vírus chinês, o vírus da China, não é mais um vírus chinês, né, ele é um vírus que está por toda parte, ele não se importa com fronteiras. E vale lembrar também que da mesma família do corona, tem também, então, teve o SARS e o MERS, né? Foram outras epidemias que aconteceram em alguns anos atrás, foram também bem relevantes, mas elas não foram tão grandes assim, não se espalharam tanto, né? Por causa da forma como elas funcionavam. E no caso do SARS, por exemplo, ele veio de gatos domésticos, foi um vírus que surgiu em gatos domésticos e depois passou para humanos, e o MERS veio de dromedários. Então fica a dica aí, né? Porque ninguém precisa comer gatos domésticos cru para poder pegar a doença. Então não é assim que essa doença veio dos morcegos para os humanos. As coisas não funcionam assim, tem muito boato circulando, a gente não precisa discriminar pessoas por causa, não precisa discriminar, por exemplo, a cultura chinesa, né? Por causa desse tipo de coisa. Aliás, vale salientar também, né, que o que se sabe sobre o vírus ter vindo de morcegos ainda é só uma questão de probabilidade, né? O pessoal percebeu que esse vírus tem 96% de similaridade do genoma do vírus que foi encontrado há alguns anos atrás em morcegos na China. Mas nós podemos pensar também que o nosso genoma, o genoma humano, tem 98% de similaridade com os macacos bonobos, por exemplo. Então não é necessariamente uma regra, né, que eles tenham vindo de lá, mas há uma probabilidade que eles acabaram vindo dessa direção. E os governos ao redor do mundo aí estão tomando algumas medidas, né? Estão montando inclusive estratégias e a gente tem que olhar para fora e olhar para dentro e ver o que está funcionando, o que não está funcionando. Tem alguns países aí como a Coreia do Sul que são grandes exemplos, alguns países como a Itália que estão nos ensinando grandes lições. Então a gente precisa ter esse tipo de olhar mais crítico também. Uma das estratégias que estão acontecendo aqui e que estão acontecendo ao redor do mundo também é liberar as aulas, né, para as crianças e também faculdades. Então por que isso aqui? Qual é a vantagem disso? Essa doença ela não é muito séria com crianças. Então o indicado para liberar essas crianças não é porque elas podem acabar pegando a doença, mas sim porque elas pegam a doença, às vezes nem notam, às vezes os sintomas são muito leves, mas elas passam a doença para outras pessoas, elas são portadoras, né? E elas podem acabar se tornando um vetor da doença. Então o pessoal acaba liberando essas crianças das escolas justamente para garantir que elas não vão acabar levando essa doença para casa, levando essa doença para outros lugares. E além disso, quando as crianças não têm aula, os pais são forçados a ficar em casa com elas. Assim, isso estimula as empresas privadas a também acabar adotando aí o home office, né? Porque o governo não pode entrar lá e dizer, ó, vocês são obrigados a mandar seus funcionários para casa. Mas pode acabar estimulando e essa é uma das formas que a gente acaba fazendo isso. Uma coisa importante também é que nós estamos todos no mesmo barco, tá? Nós estamos todos remando na mesma direção. Então, por exemplo, não adianta uma instituição resolver fazer diferente, resolver não adotar esse tipo de estratégia, ou uma pessoa achar que não tem problema, isso é nada demais. A gente não pode nem surtar numa direção, achando que é o fim do mundo, mas também a gente não pode surtar na outra direção, achando que não tem problema nenhum, não tem nada acontecendo, né? Então, por exemplo, se no meu condomínio lá, eu parar pra pensar, com certeza tem pelo menos uma pessoa que estuda em cada uma das principais universidades aqui da minha cidade, né, de Porto Alegre. Então, se uma única universidade resolver não adotar esse tipo de estratégia, essa pessoa pode acabar levando essa doença para dentro do condomínio e pronto, tem várias pessoas que são idosas, são de grupos de risco lá dentro do meu condomínio e tu acabou criando aí um novo centro, né, um novo foco, um novo problema que podia ter sido evitado porque simplesmente uma instituição resolveu aí não entrar junto, né, não remar junto com o resto do pessoal. E isso me leva então a gente a pensar nas empresas de tecnologia que felizmente estão caminhando na direção do home office. Nós temos ainda a vantagem, né, que a gente consegue trabalhar muito bem de casa. Nós já enfrentamos alguns outros probleminhas, como por exemplo até o que eu citei na Weekly, em que nós temos aí algumas empresas, alguns serviços como software que acabam enfrentando problemas, né? Por exemplo, o Dropbox já teve problemas em que ele acabou caindo ali, porque muita gente estava acessando. Claro, tem muito mais gente trabalhando de home office agora. Então certamente diversos serviços aí vão acabar sendo afetados e eles vão precisar ou desembolsar um dinheiro a mais para poder se manter no ar, e isso pode influenciar nas mensalidades depois, ou eles vão acabar inclusive caindo, né, saindo do ar, alguns talvez acabem até fechando. Então é realmente uma situação mais delicada para essas empresas e a gente tem que levar isso em consideração também.
Vale lembrar que no caso de utilizar VPNs, use uma VPN que seja de confiança. Nós também citamos no vídeo da Wiki passado que há VPNs aí que estão roubando dados de usuários, estão se aproveitando disso, então nós temos que cuidar, né? E muitas vezes para trabalhar a gente precisa de uma VPN, então tem que levar esse tipo de coisa em consideração também. Sobre apps. Existem diversas apps aí que estão prometendo manter o pessoal atualizado sobre o que está acontecendo, com números e fatos relevantes. Isso é muito bom, isso é bem importante de fato, mas o ideal, tá? Apesar dos pesares, apesar do governo que nós temos, e eu pessoalmente não defendo nenhum governo, nós temos que lembrar que as fontes oficiais são as mais válidas, tá? Nós temos que lembrar disso, que a informação oficial tem que vir do Ministério, nós temos algumas fontes que são oficiais também de mídia, né? Alguns portais, alguns canais mais globais aí, que são referências no mundo todo, e que a gente tem que levar eles em consideração, não só alguns blogs ou coisa assim, porque tem muito boato que acaba circulando e tem sim apps que estão sendo utilizados para roubar dados dos usuários, simplesmente porque estão prometendo dados do coronavírus e o pessoal está instalando como se não houvesse amanhã, né? Então a gente realmente tem que cuidar disso e nós temos que ajudar essas pessoas, nós temos que instruir essas pessoas desse tipo de coisa. Então mandaram uma informação no WhatsApp, mandaram um áudio no WhatsApp, pergunta o link, pede a informação, de onde é que tá vindo isso aqui? Como é que tu sabe disso aqui? Ah, porque um médico disse, um médico aleatório disse. Vamos instruir essas pessoas, né? Nós temos acesso a essas informações e parte da nossa responsabilidade é ajudar essas pessoas a encontrar essas fontes de repente e lembrar que as fontes são vitais. Nem preciso dizer, né? Nós somos pessoas conscientes, pessoas maduras e nós temos que lavar as mãos com frequência. Eu costumo dizer assim, sempre que tu lembrar que tu podia lavar a mão, lava a mão, né? Toda hora, mal não faz. E, inclusive, eu espero que os governos, aí, prefeituras, consigam manter, então, inclusive, as cidades, né, com água. Eu tive em algumas cidades que estava faltando água, passei um final de semana inteiro sem água. Esse é o tipo de coisa que não pode acontecer numa situação aí, o pessoal tá ficando em casa, trabalhando de casa, ou o pessoal que acaba saindo e voltando, chegar em casa e não conseguir lavar a mão com decência, né? Vale lembrar também do álcool em gel, claro, que é sempre uma boa dica, né? Não precisa ir no mercado e comprar 10 tubos de álcool gel, tá? 1, 2, 3 tubinhos já vão aí com certeza durar um mês pra ti, vai sobrar. Então não precisa entrar em pânico e sair comprando um monte de álcool gel e acabar deixando outras pessoas sem. Nós temos que lembrar de novo, nós estamos no mesmo barco, isso é muito importante. Sim, também, tá vendo essa tua cara aí? A tua cara mesmo, não toca nela. Não precisa ficar tocando na tua cara o tempo inteiro e é muito difícil da gente lembrar isso, né? Vira e mexe, a gente quando nota já tocou na cara. Então é um costume, mesmo que tu esteja numa cidade que ainda não tem nada do vírus, etc., já começa exercitando isso, começa a notar quantas vezes tu toca no teu rosto durante o dia e começa a tentar evitar, porque vai que em algum momento esse vírus chega na tua cidade, bom, já é uma maneira aí de tu, uma maneira simples, né, uma maneira boba, da gente acabar evitando a proliferação desse vírus. E também uma boa ideia é sempre que chegar em casa, lava bem a mão, passar álcool gel também, se for preciso, né, porque tu não sabe ali onde é que tu acabou encostando na rua. Por exemplo, no caso do exemplo do condomínio que eu citei, uma pessoa que tem a doença entrou no condomínio, ela vai apertar o botão do elevador. Consequentemente, todas as pessoas do andar dela estão expostas agora. Imagina, tem lá 10 apartamentos no andar, todas as pessoas que apertam o mesmo botão do elevador agora estão expostas por causa dessa pessoa. Então tu pode pegar algum costume, de repente, de usar sempre uma mão para tocar nas coisas e a outra mão, que é a que tu usa para, sei lá, tocar no teu rosto, por exemplo, né? Algum outro costume também é utilizar o cotovelo ou algo assim. Uma dica boa é, se for tossir ou espirrar, não espirra na mão, não tosse na mão, tosse, né, no cotovelo, tosse no casaco, alguma coisa assim, né? Tussa como Batman, a gente até brinca, puxa a capa aqui, tussa como Batman. Então é bom lembrar desse tipo de coisa, esse tipo de brincadeira. Pode parecer besteira, pode parecer exagero, mas não te custa nada, né? Então por que não? E vale também comentar que nós não estamos falando só sobre a tua saúde, nós estamos falando que de repente tu vai pegar essa doença e essa doença tu nem vai notar, porque os sintomas dela podem ser mínimos, né? Pode ser uma gripezinha leve. O que eles comentam ali é que a febre pode ser uma febre super baixa. Então tu pode pegar essa doença e nem perceber, mas tu vai acabar passando ela para uma pessoa que de repente entra em estado crítico ou pode até acabar morrendo. Então nós estamos falando desse tipo de coisa, estamos remando na mesma direção, porque se tu acabar pegando, tu pode acabar prejudicando muito mais gente do que imagina, né? Não só, claro, além de passar trabalho com a própria doença. Vamos falar um pouco sobre o home office também. Tem umas dicas importantes que a gente tem que levar. Por exemplo, a rotina é a tua amiga, né? Não trata a rotina como uma coisa ruim, porque a rotina é que vai te ajudar, inclusive, a não trabalhar demais, não trabalhar, de repente, em horários que sejam ruins para ti, que façam mal para tua saúde ou coisa assim. A gente tem que lembrar, por exemplo, de ler também. Posição. Vai trabalhar sentado, sentada? Como é que vai ficar? Posição das pernas, posição das mãos. Os olhos vão ficar muito perto, muito longe. Vai utilizar uma televisão, vai utilizar um notebook. Como é que tu vai trabalhar nisso aí, né? Vale lembrar também sobre a VPN, acesso à internet, pra gente não exagerar. E uma dica boa é, lembre de almoçar fora da tua mesa de trabalho. Então, se tu vai trabalhar numa mesa, tenta almoçar fora, almoçar com pessoas que não tem relacionamento. É bem bom a gente, inclusive, comentar que avisar essas pessoas, instruir essas pessoas, olha só, de tal a tal hora eu estarei trabalhando, né? Porque essa pessoa não está acostumada a te ter em casa, de repente, e ela vai estar lidando contigo ali, vai querer puxar assunto, vai querer sair, vai querer fazer alguma coisa, e tu tá em horário de expediente, então tu te pode pensar, né? Eu quero ter um horário flexível, vou trabalhar só tantas horas por dia, vou me dar certas liberdades, mas tem um horário aqui, né, que a comunicação acaba sendo importante mesmo, né?
E se tu tem o privilégio de poder trabalhar de casa, pô, muito bom, ficamos felizes com isso. E inclusive trabalhar na nossa área, felizmente, abre portas nessa direção. Mas vale lembrar que muita gente não tem essa possibilidade. Então se tu puder facilitar a vida dessas pessoas, tenta facilitar, né? Por exemplo, tem uma diarista, um faxineiro, alguém que limpa a piscina, sei lá, que trabalha ali, que não tem opção, né? Ela precisa ir trabalhar até lá. De repente, se tu puder liberar essa pessoa, libera a pessoa. E se tu puder pagar o salário dessa pessoa ainda assim, paga. Porque pensa, tu tá recebendo teu salário, tu tem essa possibilidade, mas essa pessoa não. Tu quer mesmo que essa pessoa enfrente ali um ônibus, um trem ou algo assim, de repente expõe o risco de trazer essa doença para dentro da tua casa, melhor liberar essa pessoa. A pessoa também não vai passar o trabalho de acabar ficando doente ou algo assim, né? E, claro, ainda tu também se livra do problema ali de acabar deixando, de repente, essa pessoa emocionalmente perturbada, por estar preocupada com o trabalho, de repente ela vai estar estressada, está preocupada com o salário dela que não vai entrar e ela ainda assim tem as contas para pagar no final do mês. Então a gente não quer que essas pessoas acabem entrando em depressão e a gente não quer que elas acabem se sentindo isoladas, além da distância, né, do isolamento social que a gente está fazendo agora para não pegar a doença. Elas não podem se sentir isoladas ou esquecidas, né? Não podem se sentir que estão na mão. Estamos todos juntos e não adianta aí uma fatia da sociedade estar conseguindo se manter funcionando, né, funcional, enquanto a outra fatia tá acabando caindo, né, indo ladeira abaixo. A gente não pode fazer isso, uma fatia precisa da outra, né, nós somos todas fatias do mesmo bolo. E não preciso nem dizer, né, as máscaras já foram muito divulgadas aí, máscaras não funcionam, não servem pra nada, a menos que tu já esteja com a doença pra impedir, né, que tu acabe proliferando ela ainda mais, né, espirrando, sei lá, mandando o vírus pra mais longe. Mas se tu não tem a doença, elas não servem pra nada, não precisa sair correndo pra comprar elas, não deixe pessoas que precisam delas de verdade sem elas, porque tu comprou sem necessidade. E é claro que aquela máscara que estão ensinando no WhatsApp lá também, é o que tu pode fazer em casa utilizando papel toalha, é claro que ela não funciona. O papel toalha, inclusive, é um papel absorvente, né, não é uma boa ideia. E o impacto do vírus é muito realista também na parte econômica do planeta, né? Nós estamos vendo aí, vivendo uma crise forte, já havia a tendência, né, de o Brasil entrar em um certo recesso aí com uma crise, e aí vem esse vírus derrubando com tudo, e aí a Arábia Saudita baixou o valor do petróleo, então já derrubou mais ainda. Nós estamos numa bola de neve bem grande agora nesse momento, mas não dá para entrar em pânico, né? E inclusive eu já sei de pessoas que, como perderam muito dinheiro em ações, perderam muito dinheiro por causa de certos investimentos, elas já estão brigando em casa, ficam estressadas, ficam afetadas. Nós temos que levar isso em consideração. É uma fase, tá todo mundo também na mesma situação, enfrentando os mesmos problemas. O mercado tá passando por isso, mas em breve eu espero volte, né? As empresas que estão enfrentando os problemas, as empresas que sobreviverem a esse momento, elas não estão perdendo seus ativos, elas não estão ficando inferiores, não estão entregando serviços ou produtos inferiores, é simplesmente o mercado que está desse jeito. Então as chances de elas acabarem voltando com certa força são relativamente boas, eu espero, né? Estou contando com isso também, mas não dá para entrar em pânico, não brigue com as pessoas na tua casa, não brigue com seus amigos por causa desse tipo de coisa, não deixe esse tipo de estresse afetar a tua vida também, porque é muito fácil. Nós já trabalhamos numa área, numa carreira que é estressante por natureza, não deixe esse tipo de coisa se afetar ainda mais, né? E vale lembrar também que o mercado, né? Não adianta ir no mercado e comprar tudo que tem pela frente ali, porque realmente isso não vai ajudar, tá? Se quer fazer um rancho, de repente se preparar aí para 15, 20 dias, um mês, tá, tudo bem, faça um rancho, mas não precisa entrar em pânico, não pega lá, que nem aconteceu lá, quilos de papel higiênico, etc. Calma, né? A gente não tá passando, não é o apocalipse, nós não estamos no Walking Dead, né? Nós temos que nos ajudar. Teve um caso, inclusive, de pessoas puxando uma faca no supermercado para brigar por causa do último pacote de papel higiênico. Então esse tipo de coisa aí não faz sentido, nós não somos tão malucos assim, tá? Nós temos que nos controlar e saber que nós trabalhamos e vivemos em uma sociedade. E apesar de tudo isso que nós estamos enfrentando agora, visualizando esse momento crítico, né, e tudo mais, nós temos que pensar também nas coisas boas. Isso aqui está servindo meio que um exercício. Imagina se fosse um vírus mais sério, um ebola da vida, alguma coisa assim, que se adaptasse para uma pandemia. Imagina, seria muito pior. Então isso aqui, apesar das vidas que foram perdidas, etc., o que é muito triste, nós temos que enfrentar isso aqui também como um exemplo, um exercício, para nós vermos assim, como nós estamos enfrentando esse tipo de problema, né? Qual foi a reação? Não está sendo uma coisa péssima, tá? Apesar de ter tido todos esses problemas, em alguns países estarem em situação crítica, nós estamos vendo que a comunicação está fluindo, um país está sim ajudando o outro, então testes e exames estão sendo ensinados de um país para o outro, a comunicação, alguns governos cometeram sim decisões muito erradas, muito ruins, e eles perceberam essa falha, eles mudaram, a China mesmo, quando ela percebeu que não estava funcionando a ideia de tentar esconder o vírus, infelizmente foi um pouco tarde demais, mas eu acho que eles aprenderam a lição, que na próxima eu espero que eles não façam o mesmo, e está servindo também de exemplo para outros países, né? O Brasil aparentemente ainda não aprendeu a lição, mas eu espero que consigam caminhar numa direção aí para serem mais precavidos agora, para a gente abaixar aquela curva, né, de pessoas infectadas, para que o SUS não fique sobrecarregado também. Então tome a tua vacina da gripe, mantenha o teu sistema imunológico bem forte, para que se tu tiver sintomas da gripe, de repente seja só uma gripezinha normal, isso não vai lá atrapalhar, né, ocupar o espaço, o tempo ou recursos, né, do SUS, quando na verdade for só uma gripe normal. Então é bom a gente se preparar, se precaver para não pegar as demais gripes, porque assim a gente ainda libera mais espaço e recursos para quem precisa de verdade, né?
Então, só para finalizar aqui, vamos relembrar que nós temos que ajudar as pessoas a encontrar fake news, nós temos que ajudar as pessoas a entender que nós não estamos numa situação tão crítica assim, não é uma pandemia, apesar da palavra pandemia ser uma coisa muito, né, chamativa, a ideia da palavra pandemia, o nível pandêmico, é simplesmente para que as organizações, né, as nações possam pensar assim, a minha forma de lidar com essas epidemias é diferente. Então a estratégia de como tu enfrenta uma epidemia é diferente da estratégia que tu enfrenta uma pandemia. É basicamente por isso, tá? Não é como se a pandemia fosse algo pior ou algo muito maior. É uma classificação diferente para nós percebermos, então agora nesse momento eu tenho que tratar de uma maneira diferente. Então nós não estamos vivendo aí no apocalipse, as pessoas têm que entender que sim, temos que nos estudar, sim, pessoas morrem por causa desse tipo de vírus, desse tipo de doença, nós temos que ajudar para que essas pessoas não fiquem infectadas, e é nossa responsabilidade fazer isso, mas nós temos que ajudar essas pessoas também a entender que tem muita fake news por aí, que tem muita coisa que está sendo exagerada, tem muita coisa que também o pessoal talvez esteja pensando que por ter exagero acaba se descuidando, não, também não dá para ir caminhar nessa outra direção, né? E nós trabalhamos com isso, temos os benefícios de poder trabalhar de casa, temos a vantagem de termos acesso a diversas informações, temos muitas vezes acesso a informações em inglês que muita gente não tem, então é nosso trabalho aí poder ajudar e viabilizar esse tipo de acesso à informação. Espero que esse vídeo tenha sido útil e espero que nós nos vejamos aí muito melhor, numa situação muito melhor, muito em breve aí, né? Conseguimos baixar essa curva e enfrentar isso tudo e um dia nos lembremos, nossa, tu lembra daquela crise de 2020? A crise da saúde, crise econômica, crise política, crise social? Então, como nós enfrentamos ela, como nós vamos garantir que esse tipo de coisa não derrube a humanidade mais pra frente de novo? Nos vemos em breve.